Boa noite, amigos. 18 horas, terça-feira. Mais um episódio do The Dealers para todo mundo que gosta da história da distribuição automotiva. Hoje eu tenho uma pessoa muito legal que está participando do The Dealers. Tem uma história bem interessante, apesar de ser bem novo. E veio aqui abrilhantar o nosso episódio de hoje. Então, se você dá aí seu like, a sua curtida, ativa lá as notificações, assina o canal, manda para um monte de amigo que a gente precisa da sua audiência, tá bom? Obrigado. Então, hoje eu tô aqui com um rapaz. Eu posso chamar assim porque eu tenho a idade do pai dele. E ele passou uma boa parte da vida na Inglaterra, lidando com o mercado financeiro, não tem nada a ver com concessionária. De repente, ele está cuidando de um grupo de concessionárias aqui no Brasil. Breno, seja bem-vindo. Obrigado. Muito prazer ter você aqui. Prazer o meu. E eu quero que você conte um pouco da história do Grupo NASA, como é que começou, como é que você apareceu aqui nesse cenário brasileiro, né? E a gente vai desenrolando por aqui. Claro. Bom, primeiro, bom dia a todos. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O Grupo NASA, ele, na verdade, tem as suas raízes na década de 50. O meu bisavô, Ignacy Goldfeld, quem me dá o nome aí, polonês, veio da Polônia, com uma mão na frente e outra atrás. Depois da guerra. Na verdade, antes da guerra. Ele veio na década de 20. Então ele veio, depois da primeira, então. Então, na verdade, ele nem teve a ver diretamente com a guerra. Interessante. O que a gente sabe é pouca coisa, mas que ele teve um desentendimento familiar, alguma coisa familiar que colocou ele para correr, né? Veio pro Brasil para buscar uma vida diferente, né? E ele sempre foi um homem muito misterioso. E ele veio para o Rio. Ele já era uma pessoa assim, muito um comerciante, uma pessoa que tinha essa avidez para negócio, fazia negócio e começou a enriquecer. Ele começou com fotografias e a minha avó conta algumas coisas, são relatos assim, um pouco até difíceis da gente colocar e fazer um quebra-cabeça perfeito, sabe? Mas ele veio e a gente sabe que ele começou uma trajetória exponencial de crescimento e entrou na vida empresarial. E ele tinha uma empresa que chamava EMEV, que é eletromecânica, que vendia eletrodomésticos, vendia de tudo. No Rio de Janeiro? Né? Não, isso aí ele já quando ele tinha migrado para Goiás, né? E ele resolveu ir para Goiás, porque todo mundo chega pelo litoral, óbvio, né? Principalmente nessa época que veio de navio. E como é que ele foi desbravando o interior? Porque interior na década de 40, de 50, no interior do Brasil, você não tinha Brasília, você não tinha nada disso, era pouco desenvolvido, né? Ele era um cara que... essa questão da fotografia, por exemplo, era uma coisa que ele fazia, por exemplo, para fazendeiros. Então ele ia até fazendeiros e tirava fotos dos fazendeiros que na época não tinha toda essa... Era um retrato que se pendurava na sala. Exatamente. Não era isso? E eu acho que com isso ele foi criando um network e era um nicho na época e foi juntando dinheiro e começou essa vida de comerciante. Então eu até tenho muita vontade de buscar esses relatos com mais detalhes, né, para a gente compilar num livro, em uma obra mais... bem interessante. Mais extensa, porque eu acho que esse momento da vida dele é um momento que dá para ensinar muita coisa para muita gente, né? Então... E aí ele se estabeleceu em Goiás. Ele se estabeleceu em Goiás, né? Então, em Goiás e Brasília, ele tinha muitos negócios nas duas cidades. Brasília é na década de 60 já. E aí ele até antes, até um pouco meio que junto aí da construção aí de Brasília. Ele tinha várias áreas lá em Brasília e tinha uma revenda de eletrodomésticos, de produtos em geral. E quando ele conseguiu a concessão Volkswagen, foi a primeira concessão Volkswagen do Centro-Oeste, em 1958. Então a empresa... Antes da Volkswagen, inclusive. Em Goiânia. Olha só. Então, ele veio importando o carro mesmo. Minha avó conta que eles iam de avião para São Paulo e voltavam dirigindo para vender o carro. Então, trazia o carro na mão mesmo, né? Não tinha
toda essa logística que a gente tem hoje. Então começou, né? Foi o primeiro lá em Goiânia, a EMEV, Eletromecânica Volkswagen. E aí essa EMEV, ela virou Govesa. Então a Govesa, acredito que foi na década de 1980, porque ele faleceu muito rápido também, né? Algo que ele não teve uma vida muito longa por conta de um câncer que ele teve de pulmão. Então, no início da década de 60, ele faleceu, né? Aí teu avô sumiu. E aí, na verdade, ele é pai de 3 filhos, né? É a minha avó, que é a mais nova, e 2 filhos mais velhos. Então, quem assumiu foram os 2 filhos mais velhos, né? E eles tocaram o negócio. E o negócio passou a se chamar Govesa, né? E meu avô, que é o marido da minha avó, entrou no negócio também. E aí já entrou e começou a liderar o negócio como presidente. Então, meu avô que foi a pessoa que deslanchou a Govesa. Ah, entendi. E essa Govesa foi, por muitos anos, a revenda Volkswagen que mais vendia do Brasil. A gente tem os retratos lá com volante de ouro, com vários prêmios da Volkswagen. E tinha uma relevância muito grande a Govesa. E aí essa Govesa ficou por muito tempo na sociedade, os 3 irmãos, né, até 92. 92, há uma cisão no grupo e a gente, uma família vai para um lado, a outra para outro. Então, os irmãos da minha avó continuaram com a Govesa e meu avô seguiu o caminho dele na época era uma revenda em Anápolis, que é uma cidade próxima de Goiânia. Isso, Volkswagen também. Volkswagen. E outra revenda, caminhões em Rio Verde. E aí que fundou o Grupo NASA. Isso foi em 92. 92 para 93. Então, o grupo é recente, mas tem uma história antiga, né? Exatamente. O grupo aí tem 30 anos, né? Sob o nome de Grupo NASA, mas toda a história na questão de auto já está aí na 4ª geração. Vou contar comigo. Que legal. E teu pai assumiu quando? Então, aí, na verdade, o meu avô teve 2 filhas. Ah, tá. E ele ficou no negócio até 2013, tocando mesmo, e ele teve um AVC em 2013. Então, quando ele teve o AVC e se ausentou, nós criamos um conselho de administração, chamamos a Fundação Dom Cabral, Dr. Elismar, para poder organizar um conselho, né, com conselheiros externos, até com o professor Waldner Papa, não sei se você conhece. Conheço bem, claro. Grande Waldner. E nós montamos um conselho de administração naquela época, com conselheiros externos e uma governança. E o nosso executivo, que era diretor administrativo financeiro, passou a ser um diretor superintendente, né, uma espécie de CEO. E ele, a partir de então, cuidou do Grupo NASA desde a ausência do meu avô. Tá. Então, de 2013 a 2022, até um pouco antes de 2013, de 2012 até 2022, a gente teve uma gestão profissional. Uma gestão profissional com conselho de administração, com reuniões mensais. E ninguém da família tomava conta. Então. Ninguém da família tomava conta. Mas a família estava presente nos conselhos, né? E sempre assim, querendo saber, sabe? A gente nunca se ausentou nesse sentido, mas a gestão mesmo era profissional. Ah, que legal. E o Breno? Onde estava nessa época? O que o Breno estava fazendo? Então, em 2015, eu fui estudar fora do Brasil. Fui para Londres. Sempre foi aí um sonho meu estudar fora. Eu acho que desde ali no ensino médio, eu despertava com isso. Meu irmão sempre falava, você tem que estudar fora. Irmão mais velho, né? E eu ficava com aquilo na cabeça. Então, quando foi no final ali, eu estava um pouco indeciso em relação aos cursos que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria ir para fora. 2015, quantos anos você tinha? Eu tinha 18. Então foi fazer a faculdade. Foi fazer faculdade. Então eu fui fazer faculdade em Londres, na Holt International Business School, que é uma escola de negócios. Então eu comecei a administração de empresas, né? Bacharel em administração de empresas. São 4 anos o curso. E como é que foi essa adaptação? Você já tinha morado fora? Não tinha morado fora, mas eu sempre... Minha mãe, ela tinha uma agência de viagens. Então, e ela sempre viajou muito com a gente. Então, desde os 3 anos de idade, eu viajo internacionalmente e ela leva a gente para tudo quanto é lado. Então, minha mãe sempre que viajava, levava a gente. E então, a gente foi... Quando eu tinha 7 anos, nós fomos para a Suíça. Eu fiquei lá no Instituto Le Rosé, no Summer Camp. E a gente... Também em Nova York, curso de inglês,
sabe? Assim, sempre fazendo esses cursos de curta duração, 1 mês. E eu fui pegando esse gostinho, né? Então, na verdade, quando eu falo que eu flertava com isso no ensino médio, é porque desde criança eu já tinha esse contato muito forte com o exterior e com essa questão da viagem, né? Que veio muito da minha mãe. Entendi. E veio até do meu bisavô, né? Que era explorador, Exato. que saiu do país dele. Então, foi isso. Então, que eu acabei escolhendo sair. E aí você foi trabalhar, você fez faculdade. Isso. E foi trabalhar fora. Fui trabalhar fora. Estava trabalhando. Porque a faculdade durou 4 anos. Então, com 22 anos, você tinha terminado, mais ou menos. Exatamente. A faculdade durou 4 anos, com 22 eu tinha terminado. E assim, durante a faculdade, eu percebi que um mercado financeiro, dentro do que a gente podia escolher ali como primeiro emprego, era o que mais me chamava atenção, sabe? Tinha uma possibilidade de ascensão de carreira, de aprendizado muito grande. E você nunca, nesse momento, dos 18 anos até os 20 e poucos, tal, pensava assim, não, vou tomar conta das concessionárias, vou voltar para o negócio. O teu objetivo era outro. Não, na verdade, eu sempre pensei, mas eu nunca pensei no timing. Eu não tinha exatamente na minha cabeça planejado quando ia acontecer. Quando seria. Mas eu sabia que em algum momento seria necessário que eu voltasse, porque a gente não tinha um sucessor, né, direto, assim, alguém mais velho, né, com essa pegada. E eu tinha isso na minha cabeça, mas eu não sabia quando, né? E teu irmão faz o quê? Ou faz o quê? Meu irmão, ele é um artista, ele é uma figura. Ele tá na economia criativa. Ele tá na economia criativa. Ele é um cara super inteligente, ele é 5 anos mais velho que eu. E ele é, assim, um cantor excepcional. Sério? A gente gravou um CD com o Dudu Borges aqui em São Paulo, que é o produtor aí do Luan Santana, do Jorge Mateus. E ele tem uma voz, assim, super poderosa. Ele encantou muita gente aí, fez mais de 100 músicas. Olha. Autorais. Que legal. E a gente, por muito tempo, tentou essa carreira de cantor, né? Mas é um mercado que realmente é difícil, né? Não é muito competitivo, né? Muito competitivo, muita política envolvida, muita coisa que acaba a gente, mesmo tendo talento, não conseguindo ir para frente. Então, ele tentou isso aí e ficou muito tempo nessa carreira. Então, meu irmão é um pouco mais artista, um pouco mais nessa parte, mas também ama carro, entende muito de carro, sabe? Muito mais do que eu na parte de técnica de carro, de qual carro é bom, as especificações. Ele fica o dia inteiro lendo sobre isso. Então, ele também é um apaixonado pelo automobilismo, viu? Que legal. Mas ele não trabalha nas empresas hoje, né? Mas sempre tá com a gente. Tá bom. E você estava no mercado financeiro, você foi para o mercado financeiro trabalhar. Então, aí na faculdade eu percebi que eu gostava mais disso. Até num dos últimos trabalhos da faculdade, nós trabalhamos com a McLaren Fórmula 1, foi uma espécie de TCC, né? Lá não tem TCC, mas a gente faz um projeto dentro de uma empresa, né? E aí nesses projetos, começava a ver que eu gostava mais dessa parte de números financeira, e gostava também do que tinha disponível para trabalho. Foi quando eu apliquei para Bloomberg. Então, em 2019, até antes de formar, em janeiro, eu apliquei para eles. Eles têm lá em Londres o headquarters da Europa, então eles cuidam de toda a Europa. E foi assim, só de você ir no escritório da Bloomberg, você já fica encantado, porque eles têm toda uma filosofia muito diferente do mercado financeiro. Como eles são uma empresa de tecnologia, até parecido com a cultura que vocês têm aqui na Alta Avaliar. Eles têm uma pegada bem diferente, muito mais de inovação, né? Muito mais jovem. Que legal. Aí você ficou encantado. Eu fiquei encantado e aceitei a proposta deles para trabalhar na área de equities, né? Que é ações, né? Que é um mercado de ações. Então isso aí foi em 2019 que eu comecei. E ficou lá até agora, praticamente. Não, então, aí a minha teve a pandemia. Teve a pandemia. Isso, sempre tem a pandemia no caminho, né? Então, eu estava recém-formado, né? Comecei a trabalhar, era meu primeiro emprego, né?
E uma das coisas que nós temos lá na nossa empresa é que os sucessores eles precisam trabalhar fora do negócio. Até uma recomendação da Dom Cabral. Então, assim, era meu primeiro emprego. E no começo, assim, sensacional. Tive o primeiro ano aí, antes da pandemia, né? Trabalhando presencial, 100% presencial. É uma empresa totalmente global, são 19 mil funcionários. E assim, gente do mundo inteiro. Que legal. Você tem que atender os clientes, né? Eu estava na parte comercial, na área de equities. Então, eu atendia todos os clientes que falavam português, inglês e espanhol. E até essa questão do espanhol, minha esposa é espanhola, né? Ah, é? Espanhola da Espanha. Da certo? Espanha, da Espanha. De que lugar? Bilbao. Bilbao, que legal. E aí, antes de... na vaga, né, colocava como requerimento que precisava falar espanhol. Eu não falava nada de espanhol, eu falava o que a gente... O portunhol que todos os brasileiros enrolam, né? Mas eu falei, cara, eu vou colocar, porque precisava falar para entrar na equipe, né, que era o Iberia Team, né? E eu coloquei que eu falava. Depois que eu consegui o emprego, eu tive 6 meses para poder aprender. Então, eu fiz um intensivão de espanhol. Mas aí você já estava casado? Não estava casado, mas eu namorava a minha esposa, Cristina. E até na entrevista, ela colocou um fone de ouvido de um lado e eu coloquei um do outro, pra gente fazer junto a parte do espanhol, pra ela me ajudar, porque eu ainda não estava 100%, mas passei e aí tive esses 6 meses para estudar. Que legal, né? Que legal. E aí deu super certo, né? Não tive problema com isso, mas na primeira semana eu já tinha que atender cliente em espanhol, né? Você sabe que eu montei uma empresa no México no ano 2000 e não falava espanhol. Então eu comecei a ter aula com um professor particular aqui. Eu falei, não, mas não desenrola, eu vou para Espanha. Aí eu fui para Espanha, fiquei em Madrid fazendo curso. Aí eu fazia 6 horas por dia, mais ou menos, e 2 horas eu ia com a professora particular visitar a concessionária. Aí voltei bem. Fui para o México e eu vendia sistema de gestão lá no México para a concessionária. Eu tinha uma empresa disso. A primeira apresentação que eu fiz, o cara olhou assim, legal, bacana o sistema e tal. Quando vocês vão passar para o espanhol? Eu falei, eu achei que tava. Achei que tava falando espanhol. Ele falou, não, aqui no México o espanhol é outro. É outro. Aí você tem, por exemplo, para peças, você tem partes, repuestos, refacciones. Qual que você usa, né? Qual que você usa, né? Ou peças. Sim. Então, 4 palavras em espanhol para a mesma coisa. E depende da região que você está, ou do país que você está, você vai falar diferente. E foi um grande aprendizado tudo isso, assim, até pegar, e depois eu morei em Miami com muito cubano, que é completamente diferente. O cubano fala outra língua também, e muito divertido. Mas, eles falam Spanglish também, né? Falam Spanglish, mistura tudo, você vai comprar alguma coisa, o cara fala 80 pesos. 80 pesos? Mas eu estou nos Estados Unidos. Mas ele quer dizer $80. Muito legal, muito legal. E aí você estava lá, fazendo na área comercial. Quando é que você voltou para o Brasil? Então, aí eu fiquei na área comercial durante 2 anos. E quando eu estava lá na Blue, eu fiz o CFA, que é uma certificação de finanças, muito reconhecida, e estava pensando já no próximo passo da minha carreira. Não sabia exatamente se eu queria continuar ou se eu queria ir para um fundo. Na época, lá o que estava mais em voga eram os fundos de private equity, que é aqueles fundos que investem em empresas privadas, trabalham elas e depois vendem para o mercado, né? E isso aí era como se fosse a creme de la creme, né? Todo mundo queria estar dentro desses fundos, né? Então eu resolvi fazer um mestrado. Então eu fiz um mestrado em Finanças e Private Equity na London School of Economics. Que legal. E foi super bacana. Foi o meu último ano em Londres. Então, e o relacionamento que você faz nesses cursos é absurdo, né? Absurdo. O networking é muito legal. É muito legal. Você acaba conhecendo gente do mundo inteiro, né? E do nível muito legal. E do nível muito legal, né? Especialmente, assim, você conhece muito, na London School, muito indiano. E, assim, só indiano muito inteligente. Os caras são, assim, a gente acha que a gente estuda, eles estudam 3 vezes mais, sabe? E muito chinês também. Coreano. Coreano também.
Um pouco menos, mais chinês. Chinês, bom, é onde tem mais gente, né? China e Índia tem mais gente que todo mundo. Então eles vão ter, proporcionalmente, sempre mais gente. Sempre mais gente. Eu até brinco assim, o pessoal... Assim, você tem algum amigo inglês? Não fiz amigo inglês. Mas eu tenho indiano e chinês, né? Todos os meus amigos de Londres, eles são estrangeiros, né? Até minha esposa é espanhola, né? Fui pra lá. Olha que legal. Mas assim, amigo inglês, a gente... Porque tem pouco. Em Londres, a maioria é estrangeiro. É né? estrangeiro, é uma metrópole, né, cosmopolita. Então, Cosmopolita. Exatamente. Então, mesmo aqui, se você pensar, aqui em Vinhedo, as placas de rua de indicação estão em português, inglês e italiano. Olha só que loucura. Né? Essa é uma cidade que é Vinhedo, tal, mas aqui é uma colonização italiana muito forte. Tem essa tradição. Tem essa tradição. Então, o Brasil é um exemplo típico disso. Mas o Londres, apesar de ser uma cidade muito mais antiga, né? E UK, um país muito, né? O Reino Unido muito mais antigo, ele atrai, como é um centro econômico muito forte, né? Atrai do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E Londres tem muito indiano, assim, né? É bem interessante. Que eles foram colônia, né? Foram colônia, então, exatamente. indiano, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka. Essa região da Península Índia é muito presente lá. Muito presente. Muito legal, muito legal. E aí você voltou. Chega na parte que você voltou. Por que você voltou? Então, na verdade é o seguinte, quando eu estava iniciando o mestrado, né, eu já comecei a ver meus amigos aplicando para os bancos e tal, para começar essa carreira, igual eu falei, num banco de investimento, depois ir para uma firma de private equity, que era o que eu tinha em mente quando eu selecionei o mestrado. Mas eu comecei a sentir que talvez era a hora de eu voltar, sabe? A gente já estava... meu avô faleceu, né, em 2019. Okay. Então, na verdade, um pouco depois de eu começar a trabalhar na Bloomberg, ele faleceu. Veio a pandemia, né? Aí você ficou mais distante da família, porque não tem jeito, né? Não tem jeito. E, na verdade, é o seguinte, voltando um pouco, né? Eu comecei a trabalhar em 2019 presencial, e aí logo, que era muito bom, assim, uma experiência incrível eu tive, e aí depois a parte dentro de casa, 100% dentro de casa, muito pior. Então, assim, o home office ele funciona, mas para muita gente, assim, eu prefiro muito mais trabalhar com pessoas dentro do escritório, principalmente a parte comercial. Você ficar dentro fazendo reunião o dia inteiro não é bom. Então E sua esposa faz o quê? Então, minha esposa, ela trabalhava na própria faculdade que a gente cursou. Ela foi para a área comercial da faculdade. Ah, tá. Então, ela trabalhava com isso, né? E até a gente vir para cá. E ficavam os dois no home office? Ficavam os dois no home office. E, na verdade, eu passei a boa parte do tempo da pandemia no Brasil. Porque quando a pandemia estourou, eu estava em Miami, né? Até onde você morou também. Sim. E assim, então, fevereiro de 2020 foi março. Foi mais ou menos fevereiro para março, né? Porque a pandemia estourou, eu estava em Miami. Eu estava em Miami, né? Porque a gente foi fazer missão técnica em Miami e em Las Vegas teve NADA. Foi nessa época, então, exatamente, também. Foi fevereiro. Eu saí de Miami em fevereiro. Eu lembro bem. Em março estourou o negócio. E aí a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Aquela loucura. E eu comecei a fazer home office de Miami, então eu acordava 4 horas da manhã, porque é o horário de Londres. Sim. Né? E eu comecei a trabalhar nesse ritmo muito cedo, que não estava muito bom. E a gente, como não sabia como é que ia ser as coisas, a gente resolveu voltar para o Brasil. Então minha esposa voltou para a Espanha, né, para ficar com a família dela. Eu voltei para o Brasil, né, na época a gente não era casado. E fiquei 5 meses no Brasil, trabalhando de casa. Né? Já era 6 horas da manhã, não era 4. Mas começava bem cedinho, com horário de Londres, e fiquei aí até... depois voltei para Londres, trabalhando no home office de Londres, né? E é isso, aí depois resolvi fazer um mestrado, né? Mas é isso, então quando eu comecei a fazer o mestrado eu já pensava em voltar. Por conta da ausência do meu avô, a gente sentiu que o negócio precisava da família estar mais próxima, sabe? Por mais que meu avô estava distante de saúde, a presença dele, o fato dele tá vivo, gerava uma certa segurança, assim, gerava uma certa... Era diferente, sabe, as coisas na empresa. Então, com a ausência dele, todos nós da família, né, minha tia, minha avó, minha mãe, a gente começou a sentir a necessidade de estar um pouco mais próximo do negócio. E concessionária é um negócio que a gente precisa estar
estar um pouco mais próximo, né? Porque É um negócio meio de barriga no balcão, né? Mais ou menos. Mais ou menos, Hoje, as grandes concessionárias já estão conseguindo fazer uma gestão mais à distância, mais à profissional, distância, mais né? estratégica. Mas mesmo Grandes assim grupos. tem gestores embaixo de confiança. Que fazem o negócio acontecer. Né? Então foi isso. Então já comecei o meu mestrado já vislumbrando que eu iria voltar. Então nem continuei nessas aspirações de ir para banco, deixei de lado e foquei em que eu precisava aprender para poder também ajudar o negócio da família. Então fiquei até junho de 2022 em Londres. Então, é agora que praticamente 2 agora. anos 2 anos. Está aqui. Então, esse choque, vou voltar para a concessionária, né, que eu estava distante, nunca trabalhei na concessionária. Aí, como é que é o negócio? Assim, a reação de todo mundo... Mas ele não entende nada, não é assim? Não tem isso? Tem, claro, e até a sensação que a gente tem, né? Que eu tinha de precisar aprender, porque é um negócio totalmente diferente. E quando eu estava na Bloomberg, eu estava numa posição júnior, que eu lidava com planilha, né, e cliente, mas eu não lidava com nenhuma decisão estratégica do negócio. E aí, passando por uma concessionária, né, quase 400 empregados, 7 lojas, hoje são 9, e a gente precisava... eu precisava estar dentro, primeiro, de gestão de pessoas, né? Eu não tinha liderados, né? Não tinha uma equipe, né? Não tinha uma equipe. Então, se tornar gestor, né? Eu fui colocado numa posição de gestor, mas eu não era gestor. Né? Ser gestor é diferente de estar gestor. Eu meio que estava naquela posição. Então, eu tive que desenvolver. E como é que você fez para desenvolver? Então, eu fiz um processo de coaching empresarial, né? Focado nisso. Com a Fundação Dom Cabral, não? Não foi com a empresa de Goiânia. Ok. Né? Eu fiz um trabalho bem extenso com eles para poder realmente desenvolver essa parte de gestão e um pouco no vamos ver, no dia a dia. Né? Então, não foi algo que veio natural, uma coisa que você precisa desenvolver, precisa aprender, principalmente a parte técnica de concessionárias. Né? Então, assim, um negócio que ele é complexo, porque são diferentes negócios dentro do mesmo negócio. Então, você vende serviço, que é uma coisa, você vende peça, que é outra, você vende carro, que é outra. Vende carro usado, que é pior ainda. Vende carro usado, que é mais difícil ainda. E dentro disso você ainda tem todas as nuances que vem em cima, que é o acessório, o F&I, né, todos os agregados que estão ali dentro. Você tem toda a parte política do jogo de concessionária, que é as associações, as montadoras. Como é que você... Quantas marcas vocês têm hoje? Hoje são 5 marcas. 5 marcas. Contando com a Fiverr, né? A Fiverr. Que é a Fiverr que chegou aí mais recente. Muito Nelsinho. bom. Mas a gente tem Volkswagen Caminhões, a gente tem Volkswagen, Renault, Hyundai e a Fiverr agora. Ah, legal. Então, são 5 marcas. Então, e você começou por onde? Então, a gente, na época, a gente criou uma estrutura, assim, como é que a gente desenhou, na verdade? Eu tenho um primo, que é o Aldo, que mora em Brasília, que é onde a gente tem a nossa maior operação hoje, que é a Volkswagen Caminhões de Brasília. E ele caminhões é diferente de carro também. Muito diferente. E Fiverr é diferente do resto. É diferente do resto, Então, é muita coisa, é muita informação. É muita coisa. Eu fico imaginando assim que não é fácil. Não é fácil. Então, na verdade, a gente veio junto para a gestão, eu e o Aldo. O Aldo, ele cuidando mais da parte de caminhões. Então, ele fica em Brasília, ele fica na nossa operação de Brasília. E eu fiquei em Goiânia, que é onde a gente tem a nossa matriz corporativa. Que a gente tem lá todo o financeiro, RH, contabilidade. E agora a gente está montando a loja Fiverr embaixo no térreo. Mas eu fiquei na parte corporativa porque a gente também tem outros negócios. Então a gente tem imobiliário e fazendas. Então essa matriz corporativa, ela cuida do grupo como um todo. Então você ficou na matriz. Então eu fiquei na matriz, né? Um pouco mais dedicado na parte de automóveis. E eu tinha também um diretor de comercial, ainda tenho, que é o Matheus, que está com a gente, que faz mais a parte do operacionalzão mesmo, sabe? De estar dentro da concessionária. Porque nós não temos concessionária ainda em Goiânia. Então, o dia a dia mesmo do... Então você tem Brasília e outras cidades, Sim, satélites ali ao redor. Qual a distância da concessionária mais longe de vocês? Então, a gente tem Brasília,
que na verdade é a mais, se for comparar com Goiânia, né? Porque Goiânia é nosso ponto central e de lá é tudo... Então para lá. Brasília fica a matriz. Não, na verdade... Não. Goiânia fica a matriz. Goiânia fica a matriz. Tá. Onde tem o RH, tudo é tudo lá. Ali. E em Brasília que tem a concessionária de caminhões e aí Isso. você tem as concessionárias das então, outras marcas em outros lugares. Então assim, a gente tem... Anápolis. Anápolis, a gente tem caminhões nós temos Brasília e Rio Verde, que é uma cidade também muito importante do agronegócio, né? Bem, Então, são duas Volkswagen caminhões nesses 2 pontos. E eles estão mais ou menos à mesma distância de Goiânia, assim, 2h30 de carro. Então, Goiânia está mais ou menos no ponto médio. Nós temos Anápolis. Anápolis é uma espécie de Jundiaí, né? Está entre Brasília e Goiânia, que 100 quilômetros, né? Campinas e São Paulo, né? Então, é uma cidade importante, né? Mas, ao mesmo tempo, muito contaminada por essas capitais aí. É super difícil trabalhar nesse mercado. Imagino. Então, a gente tem 2 lojas lá, Renault e Volkswagen. E temos 2 cidades pequenas, que é São Luís dos Montes Belos e Itaberaí, que são cidades de mais ou menos 30 a 35 mil habitantes no interior de Goiás. E agora, em Goiânia, nós estamos montando a Fiver, né? E Brasília também montando outra Fiver. Que legal. Então, aí, E aí você está ficando, então você não está indo para as concessionárias? Não, eu vou numa frequência semanal, tá. Né? A gente tenta fazer uma rota, especialmente quando tem alguma demanda, mas o meu dia a dia mesmo é em Goiânia. Até pelas demandas das outras áreas da empresa. Entendi. Então, mas assim, tudo que é importante, assim, quando vai comprar carro, todas as questões mais importantes, todas as associações, eu estou junto do negócio. Então, você que representa na parte política, que você falou assim, montadora e associação, você que representa a NASA. Eu que represento. Aí a parte de... Minha tia também está no negócio com a gente, ela está mais presente, ela não está na parte executiva, mas ela está muito presente na parte estratégica, está sempre... das grandes decisões tá junto, né? Então a gente faz essa dobradinha aí. E você partiu para uma marca elétrica, que Sim. é a Fiver. Tá, mas é uma marca, vamos dizer assim, nacionalizada. Né? E as outras marcas aí de carro elétrico, então como é que você vê o negócio? Porque você tinha uma visão, mesmo, vamos considerar o Brexit, né? Mas europeia, Sim. vamos desconsiderar o Brexit. Claro. Que tinha uma pressão muito grande para ter carro elétrico na Europa. Até 2030 era obrigatório, tal, não sei o quê. Agora deu uma arrefecida nisso daí, né? Sim. Como é que você vê esse mercado, o mercado mais maduro, que é o europeu, e o mercado que está se formando agora, que é o brasileiro? Então, essa parte de elétricos, eu tenho uma opinião até um pouco diferente de muita gente no nosso mercado, que eu acho que o caminho é o 100% elétrico para tudo. Eu acredito que assim, nós temos que pensar num futuro de maior longo prazo do que o que a gente está vendo. A gente enxerga os entraves do elétrico atualmente, né? E fica Quer dizer assim, não dá. Não dá, vai ser o híbrido com etanol. Mas a grande verdade é que tem um lobby gigantesco dessa indústria do etanol aí. Sabe, eu acho que é mais uma solução tupiniquim aí que a gente está querendo trazer. Uma coisa que só vai funcionar no Brasil. Eu não acho que é só do etanol, né? Eu acho que é das montadoras mais tradicionais também. Querendo, Porque... Eu não sei, desculpa te interromper, mas assim, na minha visão, quem faz carro barato elétrico é o chinês. É o chinês, As outras estão se adaptando e tem um problema de custo do carro. O carro não chega num preço razoável. Quando eu digo assim, preço razoável, o carro custa o dobro do similar chinês. Se fosse 20% a mais, 30% a mais também, mas alguns casos chega a ser o dobro. Fica inviável, né? O que você acha, assim? Então, você falou, tem o lobby do etanol, mas tem da Fávia também. Tem da Fávia, então... eu acredito que o futuro do mundo, em geral, é carros elétricos. É um carro muito mais simples, é um motor muito mais simples, com muito menos peças. 10 vezes menos peças. 10 vezes menos peças. Então, assim, o Renault Kwid aí tem 3 mil peças, um Fiver tem 300, por exemplo. É isso mesmo. Então, assim, não tem câmbio. Então, é um carro muito mais simples. E é um carro muito mais eficiente, ele não faz ruído. Até tira essa questão da sustentabilidade, né? É um carro melhor, né? Na minha opinião. Ele entrega mais que a combustão. Ele entrega mais que a combustão e é o futuro. E o futuro não é só o carro elétrico, mas o carro elétrico é autônomo, 100% autônomo. Que é a visão até que o Elon Musk tem aí da Tesla. Da Tesla, né? E assim, Mas o Waymo, sabe o que é o Waymo? A Waymo é a empresa do Google
que desenvolve carros totalmente autônomos. Aí, na SXSW, que eu estava falando para você, um evento que aconteceu em Austin agora, eles disseram que para ter o nível 5 vai demorar mais 10 anos. Então, um carro totalmente autônomo. Totalmente autônomo, né? Com segurança. Por isso que eu falo, mas esses 10 anos é um prazo muito curto, sabe? Isso eu também acho. Mas aqui todo mundo esperava que a tecnologia ela já existe. Já existe. Mas tem os dilemas éticos, tem algumas coisas. Tem um caso muito interessante que eu vi outro dia em Phoenix, um Jaguar com um aparelho da Waymo, né, totalmente autônomo, um Uber, e um cidadão lá com um paletó na rua, na calçada, e um stop sign no peito, na camiseta. Então o carro passava, ele abria o paletó, aparecia o stop sign e o carro parava. Porque ele identificava, era o stop sign do tamanho real, vermelho, bonitinho e tal. E o carro parava, né? Porque ele via um stop sign e parava. Sim. Aí ele fechava, o carro andava. Né? Então, isso é um fraudar, né, o sistema. Então, às vezes, você não estava preparado para identificar, isso não é uma placa, é uma pessoa se fingindo de placa. Né? Aqui no Brasil o cara já pode pensar, será que o ladrão não vai utilizar dessa técnica aí para parar o seu carro e te assaltar, né? E tem aquele dilema do MIT lá, já teve vários nomes diferentes, né? Mas assim, do carro totalmente autônomo. Para onde que ele vai virar, né? Ele tem, vamos supor que ele vai ter um acidente, ele tem 3 opções. Uma é cair com o carro no precipício, uma é atropelar um casal de idosos e a outra é matar uma criança. Né? Qual decisão que ele toma? Aí, segundo os algoritmos e os estudos, é que jogar o carro no precipício era melhor. Né? Aí quem vai comprar um carro que não protege você, que vai te matar? Você não vai comprar aquele carro. É justamente isso, né? Você não consegue se proteger no carro porque o carro toma a decisão de matar você. Sim. Então, isso é tudo meio complicado, né? Esse debate aí é bem profundo e então. acho que a gente não vai ter uma resposta para ele tão certa, cedo, né? Mas assim, também qualquer decisão que o ser humano vai tomar também não é simples, sabe? Assim, nunca. E se a gente for olhar as estatísticas, isso é um pouco mais prático. Isso quase não acontece. Quase não acontece, né? É uma situação extrema. Situação extrema. E se a gente for parar para olhar os números assim de acidentes com carro, se for tudo autônomo, tenho certeza que vai ser muito menor do que hoje com o erro humano, né? E por que você acha que isso não funcionou? Principalmente na Europa, porque não deu certo. Eu acho que é uma questão que vai demorar um pouco. A gente vai tentar vários modelos diferentes até acertar. Talvez assim a gente ainda não pegou exatamente na dor que a gente tem para precisar locomover nesse sentido para trazer uma solução que realmente funcione, né? Então, assim, essas soluções elas estão ainda se desenvolvendo. Eu não tenho a resposta, mas eu acho que com o tempo nós vamos sim... Mas você tinha carro em Londres? Não. Não eu já fiz a pergunta porque eu sabia a resposta, né? Não fazia sentido, né? Não. Você paga... Em Londres, para quem não sabe, você paga pedágio para ir para o centro da cidade, né? Então, é uma coisa meio absurda. Absurda. É caro demais, é caro estacionar. É tudo complicado. A não ser que você mora em um subúrbio afastado e tudo bem. Não, lá eu ia andando, né, para os lugares. Ou de trem ou metrô. Ou de trem ou metrô, ou o que eu usava muito depois no meu último ano lá, para ir para a faculdade, era a bicicleta compartilhada. E aí era aquela bicicleta da Lime, que ela é elétrica, né? Eu conheço a Lime, é bem legal. E assim, o bom dela é que você deixa em qualquer lugar. Então, que nem o patinete. Que nem o patinete. Isso. Então, muitas vezes tinha 2 minutos, 1 minuto andando da minha casa. Então, mas o patinete no Brasil não pegou. Não pegou, Para fazer isso. E em Londres ainda usa. Usa. A bicicleta, principalmente. Com a bicicleta, principalmente. Que é seguro. E aí eu ia de bicicleta, deixava do lado ali onde eu precisava ir. Quando eu voltava, sempre tinha uma próxima também. Então, assim, algum dia ou outro tinha um perrengue da bicicleta tá longe, né? Ou você chega na bicicleta e ela tá quebrada. Mas 90% do tempo funcionava muito bem essa solução. Mesmo no clima de Londres. Mesmo no clima de Londres. Você acostuma, né? Você toma uma chuva, você passa o frio. Mas já caí algumas vezes aí que o solo fica bem escorregadio. E essas bicicletas elas ficam com um pneu super careca, né? Um pneu sem câmara, né? Mas... Quando vai subir na guia, tem que subir de frente, não subir de lado, que eu caí outro dia em Portugal, tomei um tombo por causa disso. É melhor parar, subir a bicicleta fui subir numa guia rápido, pegou meio de lado a roda e eu, chão.
chão, é perigoso. Então, assim, funcionava muito bem essa questão do compartilhamento. Então, acho que é mais uma questão de cultura e as empresas que trazem essas soluções Mas no carro não pega. Não pega, né? Não é interessante isso? Porque para a gente refletir, né? Porque a solução existe, já está há muito tempo. Na bicicleta funciona, em alguns lugares no patinete funciona, mas no carro ninguém quer. Por exemplo, meu carro você pega, vamos supor, se eu fosse fazer essa mesma questão de ir da minha casa até a faculdade de carro, né? Onde é que eu ia estacionar esse carro lá? Alguns problemas são os mesmos, sabe? Mas tá bom, então pensa no Brasil. Pensa em Goiânia. Aí não precisa. Mas aí tem aquela coisa aquele problema do ovo da galinha, que é essa questão seguinte: só populariza se tiver muito carro que próximo de você. Mas só vai ter muito carro próximo de você se tiver muita gente utilizando. Então, esse problema do network, quem que veio primeiro? Né? Vai ter que fazer primeiro a rede de carros ou ter os usuários primeiro? Né? Mas, por exemplo, você vende assinatura, sim, certo? Acho que deve ser Sign and Drive da... Sign and Drive, o Renault On Demand, e agora o Assine Car da LM, que é para qualquer carro. O Assine Car da LM, que é da Volkswagen também, para qualquer carro. Ótimo. Tá, esse é um modelo diferente que não existia há muito tempo no Brasil, diferente da Europa, que você tem leasing, sim, né? Você tem lá, você entra no Auto Trader UK lá para ver os carros. Você tem 3 modalidades de você ter o carro. Você pode comprar à vista, financiar ou fazer um leasing, que eles põem lá como renting ou coisa assim. Aqui no Brasil não tinha isso. O leasing não deu certo. Ele virava uma alternativa para o financiamento, mas nunca pegou muito bem o arrendamento mercantil no Brasil. E a assinatura veio substituir isso. Então, uma modalidade nova que está pegando bem, você não acha? Sim, com certeza. Eu acredito que a assinatura ela faz muito mais sentido quando você coloca a conta da depreciação. Eu estava até vendo os números lá com vocês. O carro, a média de depreciação de um ano de um carro é 16%, né? Isso. E muitos carros é muito maior do que 16%. O primeiro ano é o pior. Primeiro ano é o pior. E muitos carros é mais do que isso, né? Então, quando você começa a fazer a conta da depreciação, emplacamento, IPVA, seguro, você começa a ter a noção real de quanto você gasta num carro, né? Isso não é bom falar muito, porque assim, a gente vive de vender carro. Mas a gente vende assinatura. Vende assinatura, que é uma solução para quem não se importa com a propriedade, né? É muito mais vantajoso. Pelo menos, na maioria dos casos, faz muito mais sentido financeiro você ter uma assinatura hoje no Brasil, ainda mais com a taxa de juros nossa, que é alta, do que você comprar um carro. Para um carro zero, principalmente. Né? Para o carro zero, principalmente. Quanto mais velho o carro, aí pode não fazer tanto sentido. Pode não fazer tanto sentido, Mas para o carro porque zero... Eu tô falando de carro usado porque a Carflip faz de carro usado. Faz de carro usado. Assinatura. E como é que está esse mercado A gente trabalha no mercado subprime, né? No mercado de quem não tem crédito. Então, um cliente foi na tua concessionária, tentou comprar um carro. Ele não tinha dinheiro e não teve crédito. E aí a gente compra esse carro e faz o modelo rent to own, rent to buy. Então ele aluga o carro, vamos supor, por 24 meses, com 25% de cashback sobre o que ele pagou, para ele adquirir o carro no final. Entendi. Então é um modelo meio híbrido, certo, que transforma um tempo ele em serviço, um SaaS de carro, para depois virar em propriedade. Verdade. E está indo bem. A gente tá... É que no Brasil, essa parte que a gente estava falando de financiamento antes até, né? Lá fora, as fichas estavam muito negadas e muito ruins. Sim. Então, vamos supor, de 100 fichas que ninguém quer, né, que nem passou em todos os bancos, ninguém aceitou, a gente aprova 20, 25. Dessas 25, aí, muitas vezes, tem que reverter a cabeça da pessoa para serviço. Ou seja, ele não vai ter a propriedade do carro, vai fazer assinar durante um tempo, para depois ele ter, porque naquele momento ele não tem o dinheiro nem o crédito, ele não consegue ter o carro. E vai indo bem, a gente está crescendo todo mês, né? Mas ainda é um negócio novo, uma startup, muito dinheiro envolvido, né? Porque a locação é assim, você só compra, né? Você não vende o carro, então o dinheiro não volta, né? E como é que funciona essa compra do carro usado? Porque assim, as locadoras vivem de comprar com aquele desconto pesado do novo, no nosso caso é pior ainda, porque a gente compra mais ou menos na tabela autoavaliar, né, pelo preço que você está vendendo, na tabela autoavaliar, e a gente vende o carro depreciado depois. Imagina que até um motorista de aplicativo que ele vai rodar bastante, a depreciação é maior ainda. Então o grande negócio da locação é você comprar bem
e para depois vender bem depois. A locação é a cerejinha do bolo só. É um tempero que tem ali. Isso. E no nosso caso é muito difícil. Então a gente tem que fazer render um pouco mais a locação para suprir isso daí. Como o negócio não tem 2 anos ainda, então a gente não tem. A gente vai ter esse ano 7 ou 8 que vão completar 2 anos com o carro. Que a gente vai ver se a gente consegue vender para essas pessoas com menos depreciação. E a régua de precificação assim, é um trabalho... ajuste fino o tempo fino, todo. né? São muitos detalhes e você vai acertando ela aos pouquinhos. É um desafio muito grande, mas eu estou muito satisfeito, porque a gente está dando uma oportunidade para quem não tem acesso. Naquele momento ele não poderia estar de carro. Né? E a gente criou essa oportunidade para ele. Claro. Às vezes para ele trabalhar e ter uma renda, ou às vezes até para uso particular. Sim. A assinatura de carro, acredito que vai ser parte aí pro resto da vida. Agora a gente vai ter que acostumar eu, por exemplo, eu penso assim, eu gosto de carro usado, né? Não sei porquê. Mas assim, eu tenho alguns carros usados, para carro zero eu tenho assinatura. Que eu acho que faz bem sentido no carro zero assinatura por causa da depreciação, PVA, que é muito caro, etc, etc. Então faz bastante sentido. Entendi. Eu acredito nisso. Mas o carro usado é importante, aí não precisa fazer assinatura ou faz pela Carflip, tá? Sim. Fazer minha propaganda aqui. Mas eu acho assim, que a gente tem um caminho aí, que a assinatura é o primeiro modelo, mas faria talvez fazer um car sharing da assinatura. Vamos supor, sei lá, tem um motorista, vou fazer um devaneio aqui. Certo. Tem um motorista de aplicativo, são 2 motoristas, um trabalha de dia, outro trabalha de noite. Pronto, eles têm eles pagam a assinatura, mas fazem o car sharing. O carro roda o tempo todo, não tem problema. E dividem isso daí. Então a parcela fica pela metade para cada um. Um trabalha de noite, outro trabalha de dia, e tá tudo certo. Se o carro for elétrico ainda? Se o carro for elétrico ainda, então eles ficam aproveitando bem o carro. Mas teria que ser algo assim. Então a gente tem que começar a melhorar essa utilização do carro. Né? Com certeza. Porque compra o carro para deixar parado, não funciona. E o trânsito insano da gente não ficar uma pessoa dentro de um carro gigante. Então. Né? Não, e pensa no nosso caso aqui, por exemplo, eu estou numa cidade bem próxima de São Paulo. Então eu tenho um carro blindado que fica parado na garagem, que eu só uso para ir para São Paulo. Vai para São Paulo, né? Então ele sai de casa uma vez por semana, cada 15 dias, o resto fica parado. Guardado. É meio maluco tudo isso. É meio maluco e assim, causa um caos dentro da cidade muito grande, né? Você vê Goiânia, que é uma cidade que cresceu muito, está com 2 milhões de habitantes, a grande Goiânia. E tem um trânsito já nível Londres, sabe? Em alguns momentos do dia, você anda 5 km em 40 minutos. Então, assim, é um negócio que tá bem ruim. E você imagina nas outras cidades, né? Então, a gente precisa dar uma melhorada nessa questão. São Paulo tem a rodízio e tudo, mas não é suficiente. Então, se a gente não mudar a nossa cultura, o trânsito só vai piorar, porque o modal nosso é rodoviário, né? Então a gente precisa ter uma solução dentro desse modal. É fundamental, né? A gente achar um caminho que não atrapalhe a venda de carro. Que a gente precisa vender carro. Exato. Mas ao mesmo tempo tem um uso mais racional do carro. Eu acho que aí quando você fala do elétrico e tudo mais, ele ajuda em tudo isso. Principalmente que na parte de conectividade ele é bem maior do que o... Bem maior. É que eu estava até falando para você assim, tecnologia, ela vai embarcando, ela vai ficando mais barata, né? E ela embarca, e aí, tanto no veículo a combustão como no veículo elétrico, ou o híbrido plug-in, quer dizer, ela vai ficando tomando conta disso e hoje, por exemplo, um adolescente compra, um pós-adolescente, né, que compra um carro, ele compra muito mais pelo infotainment que tem no carro do que o próprio propulsor ou powertrain do carro. Sim, né? Com certeza. Então... eu acho assim que a gente precisa evoluir nessa parte toda para tornar a vida mais gostosa, mais leve, né? Mais fácil. Sim, e o carro fica muito mais parecido com o nosso telefone, né? Assim, muito mais as features, né, do software e tudo que ele tem do que realmente a parte mecânica, né? Que é o que antigamente e muita gente ainda gosta muito, né? Eu hoje escolhi andar, nós temos várias marcas, né? Eu escolhi andar de Creta pela tecnologia embarcada, que é maior do que nas outras marcas que a gente trabalha. Né? Então, eu andava de Taos, mas o Creta oferece muito mais na parte de tecnologia. Mas, assim, dá um banho. Então, o Taos, mesmo tendo a parte mecânica e a parte de motorização superior, e um carro maior, ele não entrega na parte de tecnologia tanto quanto... Então, e nenhuma dessas marcas tem um carro elétrico, né?
Não oferece uma opção de você ter um carro elétrico ou até híbrido plug-in, que ainda nenhuma tem. A Hyundai vai promete trazer até o final do ano o híbrido, o elétrico e tudo mais. Mas Volkswagen ainda não, e estão ficando meio para trás, você não acha isso? Estão ficando meio para trás. A Hyundai agora teve essa mudança com a nova relação com a Caoa, né? Isso. Então, nós já recebemos lá a possibilidade de trazer o Kona, que é o híbrido. Ah, legal. Então, isso aí já... Tem o Ioniq também, não é isso? Tem o Ioniq também, que vai chegar, ainda não ficou disponível para rede, mas o Kona, esse mês, a gente já teve a opção de comprar. Ah, é? Nós já tivemos a opção de comprar o Kona, e todas as concessionárias do Brasil. Então, esse carro já vai começar... E o preço é competitivo com os chineses? Então, não é competitivo. E por isso, muitos concessionários decidiram não pegar esse carro nesse momento. Por mais que seja um carro excelente, é um carro muito bom, mas a gente acredita que ele está um pouco fora a precificação. É um pouco mais caro, né, do que deveria estar. Isso é um problema que as marcas vão ter que se adaptar, né? Vão ter que achar um jeito de fazer. Mesmo com a taxação que vem pela frente aí que não tem fábrica no Brasil, na importação de veículos elétricos, etc. Mas rapidamente, quer dizer, alguns vão ter fábrica, até o final do ano começam a produzir. Sim. Né? E a gente vai ter que achar um caminho disso aí, né? Vai achar. Acho que o Brasil é muito protecionista nesse sentido, né? Mas essas marcas elas vão se ajustar para poder entrar no novo mercado, né? A Geely. Geely, né? A Geely. Mas ela chama Geely. Geely, né? Geely. Boa sorte em chinês. Ah, é? Ela montou, ela ganhou a concorrência dos táxis de Londres. Ah, não sabia. Não sabia? Não sabia. Você nem percebeu a mudança? Não. Não, então, mas a maioria dos carros de Londres, os táxis, aqueles pretos tradicionais que você senta de costas lá, né? É da Geely. Da Geely, Geely. Eu já tinha visto a mudança pro elétrico, isso eu já tinha sentido lá, mas eu não sabia que era da Geely. Eu até estive na fábrica da Geely no ano passado. Na China. Na China. Eu também fui lá. A gente foi numa missão técnica e aí visitou. Onde também eles fazem até o Volvo. Né? Lá na China eles também fazem. E eles têm carros lá, assim, eles numeram lá em número, né? 01, modelo 01, modelo 09. E são carros, assim, ultra luxuosos. Excepcionais, né? Excepcionais. Porque, assim, o que o europeu fazia de tão bem era a parte do powertrain, né? Era a parte do motor a combustão, que é uma parte quase artesanal, alemão, né? Uma parte de engenharia muito boa. Agora, com o carro elétrico, que o motor é super simples de fazer... todo o resto, né? Todo o resto. E esse todo o resto, eles fazem lá tudo. O computador, o telefone, etc. É tudo feito lá, né? Tudo é feito lá. Então, a vantagem que a Europa tinha, e os Estados Unidos em relação a eles, em relação ao motor a combustão, que o da China não era bom até então, agora acabou, né? E os caras são muito bons de negócio. Assim, você vai tratar com chinês, eles são muito mais rápidos que a gente. Mas você não teria uma marca chinesa? Ainda. Bom, a Fiverr vende produtos chineses, né? Não, sim. Não é, a marca não é chinesa, mas a Fiverr é um caso assim, específico, para quem não sabe, é que trabalha no last mile, né? Isso. Ela tem uns modelos de veículos para fazer entrega a domicílio, não é isso? É isso. Então, a Fiverr, ela está chegando no Brasil esse ano agora com mais força a parte comercial, que traz esse veículo que hoje não existe esse modal no Brasil. Isso. Então, entre a moto de carga e o furgão elétrico, hoje é um vazio. É um vácuo, e existe muita gente que está ou precisando carregar muito mais carga na moto e não consegue, não tem esse veículo. Nosso veículo ele carrega 20 vezes o que uma moto de carga carrega. Então, a moto aí normalmente carrega... tem uma capacidade, vamos supor, de 20 litros, né? O nosso veículo tem uma capacidade de 1.600 litros. Olha só. Então, carrega 50 quilos, nosso veículo carrega 250 quilos. Então, assim, a gente tem uma capacidade de carga muito superior. E o Fiorino, muitas vezes o cara está carregando a Fiorino vazia. Carrega com pouca coisa. Tem uma capacidade ociosa ali. Capacidade ociosa. Então, o Fiverr ele tem 60% mais ou menos da capacidade de um Fiorino. Então, ele tá num modal diferente, que hoje não é suprido por ninguém, que é fazer 100% elétrico. 100% elétrico, que para logística urbana, dentro do centro urbano, é muito bom. Então, o elétrico já se mostrou ser muito mais eficiente
para esse trajeto de... E mesmo numa cidade que nem Vinhedo, assim, que você reparou que ela é assim? Vinhedo, mas assim, o elétrico ele tem um torque bem grande. Bem grande, né? Então essa parte do mesmo torque carregado ele vai. se ele tiver carregado ele vai. E como tem a descida, você vai ter uma frenagem regenerativa. Exatamente. Que também vai atuar. Então não acredito que seja um problema aqui em Vinhedo, não. Talvez até uma vantagem em relação de combustão. Mas legal. o mais importante para esse nosso veículo é você ter tá dentro de um centro, que é aquela logística de bairro, aquela logística de você andar 1 quilômetro, 2, 3 e volta para o centro, 4 e volta para o centro. Fazer a entrega da última milha. Da última milha. Se você estiver pegando esse veículo, não é para você pegar uma BR, pegar uma interestadual, sabe? Ele é um veículo para a gente ficar dentro daquele centro urbano e é o habitat natural dele. E aí quando você compara o TCO, que é o Total Cost of Ownership, que é o custo de operação da vida do veículo, que todo operador logístico faz essa conta, você compara o TCO do nosso veículo Fever com uma moto de carga, o veículo Fever é mais barato. Quando você compara com um furgão, ele é mais barato. Então, o cara, quando ele começa a fazer essa conta, que é a mesma conta que o cara tem que fazer na assinatura, ele vê que o veículo Fever vai ser bom para o trabalho dele. E é um veículo que para em qualquer lugar, né? Ele entra no corredor de moto. Ele é muito mais seguro que uma moto. Então, hoje, um cara que tem moto, ele precisa pagar periculosidade por estar ali empregando uma função. Mas que ele é de cabinado, perigo. não é cabinado? Ele é cabinado, né? Ele não fecha aos lados, mas ele fecha na por cima, frente, por cima e né? na frente. Então, ele traz uma segurança muito maior. Tanto é que você não precisa pagar essa taxa de periculosidade. E capacete? Capacete precisa. Ele é um veículo que precisa de capacete e precisa da carteira A. Né? Porque ele, não sei se você depois eu te mostro, mas ele tem um eixo que ele tem uma angulação. Então, ele não é um triciclo travado que não tem esse ângulo, né? Então, quando ele vai fazer curva, ele faz uma curva muito melhor do que um triciclo. Olha que legal. Ele consegue ter uma mobilidade maior, porque ele tomba 18 graus para um lado e para o outro. Não, você tá afiado nesse carro, hein? Tem que vender. É um carro novo, né? É um carro que você tem que criar a demanda, né? Você tem que mostrar para o cara que esse carro não existia até então, mas ele vai ser bom para ele. Não, então a gente vai ter que fazer o seguinte, Nelsinho, eu vou entrar em contato com você, vou chamar você para vir aqui e você vai contar mais sobre o Fever e toda a sua história, que é bem legal. É isso aí. Nelsinho, tem muita coisa para contar. É isso aí, muito bom. Muito obrigado. Tem um presente para você. Opa, obrigado. Eu vou... Nós temos um vinho aqui do nosso apoiador, um vinho italiano. Obrigado. E uma camiseta do The Dealers para você. Aqui. Pra você usar lá em Goiânia. Opa! Se você for malhar, camiseta do The Dealers, tá bom? Linda. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Show. Valeu. Um abraço. Obrigado. Obrigado.